ajudando os seus filhos a crescerem com um propósito de vida? Já parou para pensar nisso? Será que nós estamos contribuindo com o desenvolvimento emocional dos nossos filhos e pensando com eles no futuro? Há alguns dias a gente estava aqui em casa, o Bernardo estava ouvindo uma música, ele gosta muito de dançar, gosta muito de música, assim como eu. E ele pediu uma música específica que de vez em quando a gente ouve e que é bem animada, é um rock, e ele gosta bastante. E aí ele dançou e bem feliz, de repente ele disse assim: eu nasci para dançar e para tocar rock and roll. E aí me deu um start, ele já tem essa noção de eu nasci para, ele já se sente de alguma maneira com o propósito de alguma coisa. E nessa hora eu pensei, será que eu estou ensinando o Bernardo a ser intencional? Porque você também precisa ser intencional. A nossa vida, ela deve ser levada de acordo com um propósito. A gente precisa saber, por que eu acordei hoje? Qual é o motivo de todos os dias eu levantar da cama, eu trabalhar, eu buscar ser uma pessoa melhor? Para quê? Em casa, nós temos isso muito nítido, nós temos um senso de propósito, nós sabemos que estamos em Deus, para que a gente possa viver na terra aquilo que o céu já manifesta. Então nós temos com os nossos filhos uma responsabilidade de criá-los com entendimento do reino de Deus, entendimento de quem eles são, porque mais do que eu ame os meus filhos, do que eu ame o meu esposo, eu amo em primeiro lugar a Deus. E é isso que a gente tenta imprimir nos nossos filhos. Esse é o lado espiritual, em que a gente ensina, a gente acompanha, a gente caminha junto com eles e vai conduzindo essa situação até que eles tenham as próprias experiências. E, paralelo a isso, existe toda a questão da vida mesmo, de escolher uma profissão, de entender quais são as suas habilidades, as suas características, e tudo isso precisa ser aplicado a um propósito. Se o Bernardo é extremamente carismático, gosta de música, então ele vai precisar aplicar isso para um propósito maior. A gente precisa observar nos nossos filhos quais são esses pequenos detalhes e aos poucos incentivá-los a desenvolver essas habilidades. Porque criatividade, por exemplo, não é uma característica que alguns têm e outros não têm. A criatividade é uma habilidade que a gente pode desenvolver. Então, se o seu filho tem alguns traços que já demonstram uma certa criatividade, invista nisso. Seja na pintura, seja na música, seja se expressando através das palavras, eles podem ser cada vez melhores. E pessoas que têm mais facilidade com a criatividade, com a comunicação, muitas vezes conseguem acesso a conhecer outras pessoas, a aumentar o networking. Isso é muito importante quando eles forem escolher uma profissão, por exemplo. Hoje em dia existem tantas profissões que não necessitam exatamente de uma faculdade. Não é necessário um diploma universitário para exercer uma profissão e ser bem-sucedido. Então, sendo mãe, sendo pai de crianças, de adolescentes e de jovens, a gente precisa identificar, precisa ajudá-los a conduzir nesse caminho de qual é o propósito deles. Quando nós estamos atentos a isso, a gente consegue perceber o que vai ser melhor para o futuro deles e como ajudá-los a conduzir nessas questões, de identificar o que eles mais gostam de fazer, o que não tem tanto a ver com a habilidade deles, para que eles possam se sentir realmente fazendo algo que oferece uma diferença, eles se sentem valorizados. Então, se você ainda não pensou sobre isso, descubra nos seus filhos quais são as habilidades deles e o que mais chama a atenção. Comece a conversar realmente com eles, imprimindo neles esse senso de o porquê que você acordou hoje. Vai que ele começa a pensar nisso só quando for jovem e quanto tempo ele já vai ter perdido sem que você tenha conduzido e ajudado nesse processo. Então, se você também não sabe qual é o seu propósito de vida, descubra, todos temos um propósito. E seja o facilitador na vida do seu filho, para que isso possa ser descoberto cada vez mais cedo e eles realmente entendam que há algo a mais a ser feito e que eles podem sim conduzir toda a sua energia, todas as características, as habilidades, o temperamento para algo que vai fazer diferença na vida, nem que seja na vida de 4, 5 ou 6 pessoas. O importante é que a gente entenda que todos nós temos um propósito e nele a gente deve investir.
Não quer dizer que esse propósito vai ser sempre igual. Esse propósito pode mudar ao longo da vida, mas é indispensável saber todos os dias o porquê que a gente acordou, para que a gente trabalha, para que a gente se esforça tanto e onde a gente deseja chegar. Então é isso. Se você ainda não tem um propósito, busque. Se você ainda não descobriu o propósito dos seus filhos, ajude eles a descobrir. E seja esse condutor, esse caminho tão especial, porque a gente precisa criar uma geração diferente. Está nas nossas mãos. Talvez o próximo grande homem ou mulher de negócio, inovador, com ideias sensacionais, pode ser seu filho. E se você ajudá-lo a descobrir isso mais cedo, com certeza mais brilhante ele vai ser.